Estamos online. Só, então, vamos esperar 2 minutinhos para as pessoas entrarem, as pessoas irem chegando na nossa live. Que a gente tem feito várias lives nas escolas, né? Toda tardezinha a gente faz uma live numa escola estadual ou municipal, o Celso está fazendo também, para mostrar o processo de degradação. E essa que está sendo mais tarde agora, 8h30. Tem que esperar só um pouquinho as pessoas chegarem. Deixa eu ver. Já está entrando. Tem bastante gente, né? Bastante gente. Opa, já tem. Vamos lá, as pessoas chegaram. Eu estou sem o controle aqui, eu não consigo ver quem entrou, porque quem está. A gente está pelo Zoom e o Zoom eu não consigo controlar. Mas vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela participação de vocês que estão chegando, os que já entraram na live, que estão chegando agora. E hoje é um dia muito importante, uma noite muito importante, porque nós estamos lançando aqui o Conselho de Emergência em Defesa da Vida, em Defesa da Educação e contra, a gente tem uma posição clara, nós somos contra a volta às aulas presenciais nesse momento, sem vacinação, né, sem segurança sanitária, no momento de alto contágio, de pico de mortes. Eu nem vi agora na imprensa quantas pessoas morreram nessas 24 horas, mas normalmente esse número é superior a 1.000. Então é grave a situação. As escolas que foram reabertas em vários países do mundo já foram fechadas novamente, acabando com aquela tese de que não havia contaminação, que criança não contamina. Aquilo é um negacionismo sem precedentes que o Rosciali Weintraub está defendendo. Verdadeiro absurdo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero aqui saudar as nossas convidadas e convidados dessa noite. Nós estamos aqui com a Simone Alves, que é mãe de aluno da Rede Pública de Ensino, com a Vanessa Anjos, também que é mãe de aluno, com a Ivana Heraclide, que é servidora do quadro de apoio escolar, é ATE da Rede Municipal de Ensino. Nós estamos com uma professora e supervisora de ensino, a Luciene Cavalcante, que está aqui também participando. Nós estamos com o vereador Celso Gianazzi, da Câmara Municipal de São Paulo, que tem feito também um trabalho, está percorrendo as escolas. Estou vendo aqui que o Pedro Paulo já está chegando também. O Pedro Paulo está entrando agora, que é professor da rede estadual, é da POESP, milita muito no estado todo, mas como ele é aqui da Zona Sul, ele participa bastante das nossas lutas da Zona Sul, e com uma honrosa presença muito especial, uma participação luxuosa aqui, o auxílio luxuoso da professora Lisete Arelaro. Muito obrigado, vocês todas, Lisete, pela sua participação sempre na luta. A Lisete é uma professora histórica, uma professora que é um patrimônio histórico da luta em defesa da educação pública no Brasil. Professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação, foi secretária municipal de Educação em 2 gestões em Diadema, trabalhou com Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação, no melhor momento, talvez, da Secretaria da Educação. Ela conhece toda a história da educação brasileira e, sobretudo, aqui de São Paulo. Então, é uma honra enorme ter a professora Lisete participando aqui da nossa conversa. E foi minha professora na pós-graduação, lá na Faculdade de Educação. Aprendi muito com ela. E se eu estou aqui, eu devo a ela, viu? Ela que fez minha cabeça, minha gente. Né? Inclusive para ser deputado estadual. Né? Depois eu conto a história para vocês aqui de como que foi isso. Ela me pegou de jeito no dia do aniversário dela e me convenceu ali no último segundo, tinha que decidir naquele dia, e ela me pegou de jeito, não teve como. O pedido da Lisete é uma ordem, né? Eu como apóstolo dela, seguidor, tenho que obedecer, não tenho nem que discutir. Muito obrigado, Lisete. Você vê que deu certo, porque o Celso agora é vereador e você é deputado. Quer dizer que então garantimos
que a educação seja defendida pela família Gianazzi. Muito bem, é isso aí. Verdade. Muito bem. Cadê o Pedro Paulo? Chegou? Chegou, está aqui. Pedro Paulo, muito obrigado pela sua participação. Então, eu já vou começar direto. Eu estava fazendo umas rápidas considerações, gente, mas é isso. Nós estamos indo nas escolas, fazendo mapeamento e percebendo o óbvio, que não há a mínima condição de volta às aulas, por vários motivos. Primeiro, que as escolas não estão preparadas. E mesmo se estivessem preparadas, gente, não dá para manter aqueles protocolos com as crianças, com os adolescentes, é impossível. E você, com volta às aulas, nós temos os dados. Se todas as redes de ensino voltarem às aulas presenciais, como eles estão querendo, esses governos genocidas, as redes particulares, no estado de São Paulo, a gente vai ter a movimentação de 14 milhões de pessoas a mais se movimentando no estado. Imaginem vocês. Isso vai movimentar mais ainda o coronavírus. Então, não tem a mínima condição de funcionar essa orientação, que é uma orientação para a morte, não só dos profissionais da educação, mas de toda a comunidade, dos pais, dos avós, da sociedade em geral. É muito grave essa situação. Nós estamos com o mapeamento das escolas, é muito grave a situação, inclusive escolas particulares que têm mais, e deveriam ter, ou têm condições materiais para fazer cumprir os protocolos. Então, essa escola aqui na Avenida Paulista, no Paraíso, professora Lisete, a Imaculada Conceição, suspendeu as aulas, fechou, porque tem gente contaminada, soltou um comunicado. Recebi agora, na Assembleia Legislativa, um comunicado da Escola Adventista Campo de Fora, escola particular, fechou. Várias escolas estaduais. Ontem eu fui na escola Plínio Negrão. Ontem nós tivemos também informações da escola... Enfim, eu estou aqui com a relação de várias escolas que estão com o planejamento presencial suspenso, em várias delas. Me fugiu aqui o nome delas, mas o Pedro Paulo tem, que hoje eu falei tanto sobre isso lá no plenário da Assembleia Legislativa, mas são várias escolas, tem a escola estadual, inclusive, que soltou uma nota hoje, Hermenino Matarazzo, na Zona Leste, tem duas escolas da Zona Leste, várias aqui na Zona Sul, que eu ontem registrei na tribuna, na nossa live, mas que o Pedro Paulo vai falar o nome, que ele está com mapeamento aqui pela APOESP. E o Celso também tem um mapeamento da rede municipal. A situação, gente, é muito grave, e essa volta às aulas vai significar, na verdade, a morte de muita gente em todo o estado de São Paulo. Passar, então, a palavra para conduzir a nossa live hoje. Quem vai conduzir vai ser a professora Luciane Cavalcante, que vai fazer a coordenação dos nossos trabalhos. Acho que você pode coordenar, então, Luciane. Passar para o Celso, fazer a saudação, e depois a gente ouve as mães, a Lisete, o professor Pedro Paulo. Tá bom? Vamos lá, então? Luciene. Oi, o Celso não vai falar agora? Quer fazer, Celso, uma saudação? Deixa eu fazer a minha saudação aqui, porque a gente precisa ouvir muito essas grandes guerreiras e guerreiros que conhecem muito da educação, sabem da realidade da educação pública, né, na nossa cidade, no nosso estado. Então, cumprimentar a professora Lisete, a professora Luciene, Vanessa, a Ivana, a professora Simone, Pedro Paulo e Vitor, que estão aqui, e também as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas redes sociais. Como disse o nosso deputado Carlos Gianazzi aqui, muito bem colocado, a gente tem feito isso mesmo, esse trabalho do mapeamento, acompanhado as escolas, tanto estaduais, tem acompanhado junto com o Carlos, mas as escolas municipais, nenhuma estrutura, na verdade, existe há muito tempo já, né, existe, a gente denuncia isso, um descaso da administração com as escolas públicas na rede municipal de São Paulo. E a gente via lá a falta de estrutura do prédio, física, né, do prédio, não dá, muitas escolas não têm a ventilação cruzada, não tem a questão sanitária, e agora, com a pandemia, isso se torna ainda mais grave, né? Então, a volta nessas escolas, a volta às aulas presencial nessas escolas vai acontecer um crime, tá?
um genocídio geral, né? A gente tem denunciado, tem mostrado escolas, já fui em várias, acabei de, um exemplo, foi no CEL Caminho do Mar, lá a equipe toda de gestão do SEI, que tem no equipamento do CEL, foi contaminada e a administração nada fez, né? Não afastou os funcionários, não testou, não fez a testagem em massa, né, de todos os trabalhadores do CEL e outras escolas. Eles querem voltar no decreto do prefeito, determinando a volta presencial a partir do dia 15, né? Na verdade, nós tivemos muitos casos aqui na cidade de São Paulo, já, muitos casos. A gente, acho que a Luciane tem até os dados, né, da quantidade de denúncias que a gente recebeu aí, e através dessa de abaixo-assinado, de fichas do que o Conselho Emergencial em Defesa da Vida e da Educação está fazendo. Então, muitas reclamações e muitos casos de contaminação já nessa volta, na recuperação de aprendizagem que o prefeito Bruno Covas determinou. Então, algumas crianças já voltaram presencialmente numa volta, na recuperação de aprendizagem, que nem existe isso, na verdade, né? Porque as crianças não conhecem a escola não conhece as crianças, é uma verdadeira falha, uma verdadeira propaganda enganosa, enganando a população. O prefeito Bruno Covas determina essa volta, e aí temos muitas ações. Eu protocolei projetos de lei impedindo a volta presencial, projetos de lei colocando os profissionais da educação como prioridade na vacinação, porque a volta segura, né, para os nossos alunos, para os profissionais da educação, só se dará com a vacina, com a imunização dos profissionais da educação, dos nossos alunos, dos trabalhadores das escolas. Então, dizer que nós estamos lá na Câmara Municipal fazendo essa luta intensa, mas o momento aqui é para ouvi-los, né, que vocês que conhecem o chão da escola, a realidade das nossas escolas, então é muito importante, né? Parabéns aí pela participação, obrigado pela participação de vocês aqui conosco, e é importante isso, a gente denunciar, levar adiante o que é de fato que está acontecendo. Não é a realidade que o Rocieli Weintraub fala, nem o secretário municipal de educação, nem o prefeito Bruno Covas fala. A realidade é essa que a gente vai mostrar, e consegue provar aqui, mostrando que não há nenhuma condição de volta às aulas presenciais nesse momento. Obrigada, Celso, nosso vereador aqui da cidade de São Paulo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque a minha é instável. Não, está ótimo, tá dando para ouvir. Tá para ouvir? Então, tá bom. Então, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer muito o espaço que o mandato do Celso e do Carlos estão abrindo para nós, que somos da base, que estamos no chão da escola, que somos a comunidade escolar, para poder debater e falar sobre a educação, sobre a defesa da vida, sobre a educação, né? Então, hoje a gente vai fazer um ato simbólico, né? Assim, no sentido de que a gente vai fazer esse chamamento público da necessidade premente da gente se organizar cada vez mais. E um desses instrumentos de organização é o conselho que a gente está lançando hoje, aberto à participação de todas as pessoas que querem lutar em defesa da vida e da escola pública, que é o Conselho em Defesa da Vida e da Educação. E esse conselho, ele já tem mais de 150 pessoas que se inscreveram para participar. A nossa primeira reunião vai ser uma reunião semana que vem, online, fechada, a gente não vai transmitir ao vivo, para a gente construir um plano de lutas e de ações, porque o Conselho ele vai ter essas funções, está pressionando a Câmara dos Vereadores, está cobrando e fiscalizando o governo estadual, o governo municipal, propondo projetos, fazendo reuniões junto com o Ministério Público, com os secretários, buscando informações, porque, assim, uma coisa que tem que deixar muito bem clara é que a gente está vivendo hoje uma situação que a gente está discutindo a volta às aulas presenciais e a gente não tem transparência e não tem acesso aos dados. Esses dados, eles estão fechados nos gabinetes. É um absurdo o que está acontecendo. Ninguém não tem transparência nenhuma
Então, os protocolos que foram feitos fechados no gabinete, sem diálogo com a comunidade escolar, eles só colocam a responsabilidade das ações e das tarefas para quem está na escola, para as famílias, para os profissionais da educação, que só o protocolo não traz os dados epidemiológicos, não traz qual é a situação de cada um dos territórios com relação à pandemia, que é o mínimo para você começar a pensar num planejamento de volta às aulas presenciais. Esses dados, eles não estão disponíveis, assim como também os dados da educação, como, por exemplo, qual foi o nível, a média de frequência de alunos que tiveram acesso às plataformas remotas no ano passado? Ninguém sabe, o governo não fala. Assim como o governo não fala também quantas pessoas dentro das escolas já se contaminaram e já morreram por conta do coronavírus. Porque é preciso deixar claro que as escolas, em momento nenhum, foram fechadas, elas seguiram abertas, trabalhando, os professores de modo remoto, trabalhando também, sem nenhuma formação adequada, do jeito que foi possível fazer, e as escolas permaneceram abertas, atendendo a população, entregando cesta básica, cartão, material, sem nenhum EPI, sem nenhum material de proteção individual. Isso aconteceu e isso já teve consequências de vidas que foram ceifadas nesse processo. E esses dados, esses números também não estão disponíveis. Então, é preciso, a gente tem bastante coisa para a gente falar com relação a essa questão da retomada dessas aulas, o que está por trás de todo esse movimento. Agora, uma coisa que fica muito clara é que os dados de pesquisas, os dados científicos, eles não estão disponíveis, a gente não encontra, nem da saúde e nem da educação. E todo esse planejamento foi feito sem que esses dados fossem debatidos com a comunidade escolar, e isso é muito grave, isso é muito grave. O que a gente sabe? A gente sabe os dados do Brasil, que foi feito um censo, que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes saíram da escola o ano passado por conta da pandemia. Isso é um dado muito sério. No ensino fundamental, a nível Brasil, a média de acesso foi de 30% no ensino fundamental, um pouco mais no ensino médio. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso à internet, não têm tablet, não têm computador. E a gente precisa falar que na cidade de São Paulo, essa situação permanece. Os nossos estudantes continuam sem acesso a esse material, assim como nossos profissionais de educação também, que tiveram que comprar com seu dinheiro para poder dar aula, para poder trabalhar, para poder conversar com uma família. Foi isso que aconteceu. Então, existe um cenário que está colocado gravíssimo, e mais uma vez, essa tentativa, que é muito característica nossa, da nossa história, né? Da nossa elite, que a nossa elite é uma elite tosca, uma elite que despreza a vida, despreza as pessoas. Então, eles querem colocar a escola, mais uma vez, contra as famílias, como se a gente não estivesse defendendo as mesmas coisas. Nós defendemos o direito à educação, nós sempre lutamos pela educação, e é lógico que a gente quer a reabertura das escolas. Agora, tem que ter segurança, e não tem. E alguém precisa falar isso, e somos nós que vamos falar isso. Não tem segurança, essa é a verdade das escolas. E toda essa situação está gerando uma ansiedade, um medo nas pessoas, está todo mundo angustiado, está todo mundo com medo do que vai vir, porque a gente está vendo um tsunami chegar, e os nossos governantes, um vai tomar banho na Praia Grande, né, o presidente, o outro foi para Miami, e o outro foi para o Maracanã. E está tudo lindo no universo deles.
E a população, como que está a população? Sofrendo. As nossas crianças estão, sim, passando fome, estão, sim, sofrendo violência. Toda essa pobreza, só piorou. A escola vai dar conta disso? Não. Não vai. Então, é mentira dizer que a gente vai reabrir as escolas desse jeito que eles estão fazendo durante o aumento da pandemia e dizer que está fazendo isso pensando nas crianças. E por que é mentira? Primeiro, os critérios que eles colocaram para atendimento das crianças não são as crianças mais vulneráveis. Não são. Não serão essas crianças que vão ser atendidas. O critério é a idade. Então, a gente já começa a desmontar esse discurso. Outra coisa, um monte de escola, a gente está recebendo várias denúncias. Que as crianças estão passando fome, estão mesmo. E tem um monte de escola que não tem merenda, que vai servir merenda seca. Por quê? Porque as empresas foram todas terceirizadas e não tem funcionário para fazer a merenda. Então, não é verdade que você vai abrir a escola atendendo 30%, 35%, e que essas 35% vão ter garantia alimentar. Não é verdade. Porque esse governo não se preocupa com a vida. Não se preocupa. Então, para além dessa situação, na rede municipal, que é a rede que eu faço parte, você tem um desmonte do serviço de limpeza das escolas, que foi patrocinado por esse governo, que acabou de ser eleito. Infelizmente. E eles destruíram o sistema implementaram na prefeitura o mesmo sistema do Estado. A gente não tem funcionários para fazer a limpeza das escolas. Você tem 2 ou 3 funcionários para aplicar aquele protocolo sanitário, de ficar toda hora limpando. Quer dizer, é mentira. Então, assim, é uma situação gravíssima, né? A escola é, sim, garantidora de um direito fundamental, está fazendo muita falta, sim, mas ela não é a única instituição que precisa ser chamada para responder a essa crise que está colocada. Existem outros direitos fundamentais na nossa Constituição. É direito à educação, é direito à saúde, é direito à moradia, é direito ao lazer, à cultura. E esses direitos são fundamentais. Não dá para a gente colocar hierarquia. Então, a pessoa vai ter que escolher. Ou ela vive ou ela estuda. Isso não existe. A gente não pode fazer uma discussão de direitos fundamentais, de direitos humanos, querer hierarquizar. Até porque, para a gente poder aprender, a gente precisa estar vivo. E o que a gente está falando aqui é o que vai acontecer, o que já aconteceu em vários países do mundo e aconteceu aqui no nosso país, em Manaus, infelizmente, que reabriram as escolas, foi o primeiro estado a reabrir as escolas já no ano passado, com aulas presenciais, e acabou do jeito que acabou, né? Essa situação dramática, sem oxigênio, o sistema de saúde colapsado. Então, a gente reabre as escolas desse jeito, essa é a proposta do governo, sem estrutura, sem formação, sem garantia de direitos fundamentais das crianças, sem propostas dos demais direitos. Ninguém sabe o que a assistência social, sabe o que ela fez? Porque a gente se reuniu, porque eu faço parte do Conselho de Inclusão Escolar. A gente se reuniu com a secretária durante a pandemia. Qual que era a proposta dela? Entregar cestas básicas. A política integrada com a educação, na visão que eles podiam fazer, era isso. Vocês viram, durante a campanha, inclusive, eles entregaram também cesta básica, né, gente? Que é o que eles sabem fazer. Agora, não é isso. Isso não é falar de políticas públicas que estão integradas, atendendo integralmente aquele indivíduo, aquele sujeito de direitos.
Então, uma concepção que precisa estar estabelecida e que nós vamos brigar por ela, como nós já, historicamente, nós brigamos. Mas as demais secretarias, as demais políticas públicas também precisam ser chamadas. A renda básica emergencial é fundamental nesse período que a gente está atravessando. Ter políticas para que as pessoas façam o teletrabalho é fundamental. E para terminar minha intervenção aqui, queria dizer assim, que é muito curioso como, mais uma vez, né, os professores, os profissionais da educação, a comunidade escolar é chamada num momento histórico desse que a gente atravessa para dizer o óbvio, né, que nós estamos numa pandemia. A pandemia não acabou, as pessoas estão morrendo e que não dá para a gente normalizar a morte. Né? A escola é um lugar de vida e a gente vai brigar e vai lutar por isso. É um lugar de vida, é um espaço da gente ser mais, da gente aprender, da gente se desenvolver. Não pode ser tratado dessa forma como os nossos governantes querem. Então, eu quis falar um pouco, assim, porque eu também estou muito angustiada, estou conversando com muitos colegas, né, com muitas pessoas e famílias, e a tragédia que está colocada. E as famílias, a gente precisa dialogar no sentido de que elas cobrem. É lógico que a gente tem que reabrir as escolas quando tiver segurança sanitária, mas tem que reabrir mesmo. E para isso a gente tem que ter uma política de vacinação em massa, isso tem que acontecer, né? As coisas não caminham. Então, e ajudar, né, a gente fortalecer a cobrar outras áreas. Então, era isso que eu tinha para falar. E agora eu vou passar, então, agora a palavra para a Vanessa. Pode ser, Vanessa? Que a Vanessa também é mãe de aluno, também participa. Pode sim. Boa noite a todos, a todas. Estão me escutando? Boa noite a todos e a todas. Sou mãe de aluno, sou contra a volta às aulas, até porque isso, para mim, na verdade, é um crime, porque não tem planejamento. Eles falam, né? Agora até o Carlos falou essa frase que eu não tinha escutado ainda, que se seu filho pegar Covid, o problema é meu? Não, o problema não é só meu, o problema é do Estado, o problema é de todos. Os hospitais estão lotados, de repente no meu filho pode mesmo não acontecer nada, mas e os avós, os tios? Os hospitais são todos lotados, não tem mais, né, lugares para internação. E eu vejo também que não tem nenhum planejamento, né? A escola não tem um planejamento, porque eles falam, são 35% a capacidade por sala. E o restante dos alunos? Como que eles vão estudar? Sendo que já não tinha acesso. Tem crianças que não têm acesso à internet, a um tablet, vai continuar do mesmo jeito que estava. Então, essa história, vamos voltar. Lógico que tem criança, meu filho mesmo, quer rever os amigos, quer brincar, mas mesmo assim isso não vai existir. Porque eles vão ter que ficar dentro de uma sala, né, provavelmente fechada, e não vão poder sair para um parque, não vão poder lanchar todos juntos. E também tem o risco enorme, porque criança não tem, a criança quer abraçar, a criança quer beijar, né? Não tem não sabe a gravidade, né, que estamos. E eu também estou com muito medo, meu filho também está muito ansioso, isso gera várias questões, e é tanta coisa, assim, acaba ficando até emocionada de saber que não estão pensando na vida, sabe? Estão pensando... Eu nem sei o que esse governador, esse prefeito pensa, na verdade. Então, é isso. Nós estamos no pico, né, de mortes. Eu acho que, na verdade, nesse momento, a pandemia está pior até do que no começo do ano passado, no meio do ano passado, com mutação de vírus. E, nesse momento, voltar a aulas, gente, não tem necessidade disso. Os professores vão correr muito risco, né? Família,
não teria necessidade, então eu sou contra a volta às aulas, e o que precisar de mim para essa luta aí, estamos juntos. Obrigada, Vanessa. É muito importante isso que você colocou, porque, de fato, muito se fala, e é verdade, de todo o trauma e de toda a consequência emocional desse um ano já sem a escola, sem o cotidiano da escola. Agora, pergunto para vocês, vocês acham que tem discutido, tem formalizado um protocolo de acolhimento da saúde mental desses estudantes, dos profissionais de educação? Vocês acham que isso existe na Secretaria Municipal de Educação? Ou isso a gente falando aqui do estado mais rico do nosso país? Né? Não existem esses protocolos, não existe uma política pública pensada para esse acolhimento, que é sim necessário, é sim importante, porque a gente não aprende com a cabeça, com o cérebro isolado, a gente aprende com o corpo todo, com todo o nosso sentimento, com nossas angústias, se a gente está com fome ou não, isso vai interferir. Então, a gente é um todo. E esse protocolo que está aí, esse absurdo que coloca toda a responsabilidade na escola e na família, não fala o que a secretaria é responsável, não fala o que o prefeito é responsável. Se tiver caso lá de Covid, a escola tem que ter uma salinha. Que escola é essa? Que tem uma sala disponível, uma sala dedicada, eles chamam. Acho tão bonitinho. Sala dedicada, aí coloca a criança lá, nessa sala dedicada, vai vendo, gente, escola. Fica lá até achar essa família, leva-se a criança embora e espera. Porque dela que vai fazer o teste, vai não sei o quê, isso demora, sabe Deus quando. Isso volta até lá. O que aconteceu com essas pessoas que estavam aqui, que tiveram... Então, assim, é muito grave mesmo a situação. Quem não leu ainda o protocolo, está disponível no site, né, da Secretaria Municipal de Educação. Acho que é muito importante todo mundo ver os absurdos. Se começa a ler, são 160 páginas. Você lê 3, você já começa a entender que, gente, não é possível. Não é possível. Agora eu quero passar, então, agora a palavra para a Simone, que é outra mãe também, né? A gente já está na luta há um tempo, né, Simone? Já fizemos vários enfrentamentos juntos, e eu acho isso aí, que está na educação, a gente faz um trabalho de luta e resistência, a gente tem nossos coletivos, nós temos, sim, um trabalho com as comunidades, nós vamos lá, sim, conversar e explicar o que está acontecendo. Simone, está com você a palavra. Boa noite. Fico grata pela oportunidade de poder dialogar, né, de um assunto tão urgente, né, e tão pertinente, né, porque realmente eu, com a visão de mãe, né, e de professora da rede, fico angustiada. Essa é a palavra, é angústia, né, não tem outro, né. Então, eu sou mãe de 2 crianças, uma criança de ensino fundamental e outra que acabou de sair da pré-escola, né. Então, eu vou falar bastante, a minha fala vai ser em cima da educação infantil, né? Porque lendo o protocolo, é isso mesmo que a Luciene falou, né? Não cabe dentro da escola, né? Você pensa 1000 maneiras, né? Os professores, nós estamos, sim, né? Vai completar 2 semanas que nós estamos pensando, né? Tentando adequar esse espaço, né? Mas é muito difícil de você enxergar aquilo que está escrito lá e colocar dentro da escola, né? Vem desse lado da pré-escola, né? A gente pensa em pré-escola, pensando, quem tem filho pequeno sabe, né? O parque é um lugar onde é a menina dos olhos da criança quando ele vai para a escola, né? Eles amam aquele parque, né? Então, eu ainda falo de uma escola que tem um parque maravilhoso, uma área de lazer grande, né? Que tem esse espaço ao ar livre que seria o mais indicado, né?
mas pensando em escolas, que são muitas de São Paulo, que existe um parque para dividir com todas as salas, né? Então, esse parque vai ser fechado ou interditado, né? De acordo com o protocolo, né? Então, assim, você vai restar o quê? As áreas livres com as crianças, né? Aí você tem essa questão do tempo, dos dias de chuva, né? São uma série de questões, né? Pré-escola, a gente parte do princípio do quê? Que é socialização, é vivência, é afago, né? É afeto. Então, como lidar isso com crianças tão pequenas, né? Como você vai, o professor, né? Como vai acolher essa criança que está chegando, né? Que muitas das vezes é aquele primeiro contato com a escola, né? Com aquele ambiente novo, né? Sem você poder se achegar à criança, abraçar, né? Acarinhar. Então, isso é muito complicado, né? Muito difícil, né? Então, tanto quanto a questão, quanto mãe como professora, né? A gente fica se perguntando, são várias questões que, na verdade, não se encontra a resposta, né? Porque é exatamente isso. Será que o momento é agora para abrir escola, né? No auge, no pico, né? De tantas mortes, tantas doenças, né? Não há vacina para todos, né? A gente até estava conversando essa semana e falando, né? Escola pública é viver em comunidade, né? Quem tem filho em escola pública, quem trabalha em escola pública, é comunidade. O que é comunidade? Um cuidando do outro, né? Como que a gente cuida do outro, né? Como que eu falo isso para o meu filho? É o exemplo, né? Ah, você vai para a escola mesmo sabendo que a professora dele não tomou vacina, né? Então, o respeito ao ser humano, né? E essa questão, como um professor, um profissional vai trabalhar com segurança, sabendo que ele não está protegido, né? É exatamente aquela metáfora da máscara, né? Do avião, né? Quando caem as máscaras do avião, você primeiro coloca em você para depois colocar na criança, né? Então, é exatamente isso, né? Como eu vou acolher uma criança se psicologicamente ou você não tem todas as informações, né? Essas informações não chegaram até a gente, né? A gente não teve esse preparo. A gente tem 2 semanas para adquirir todas as informações, adequar o espaço, porque você tem toda uma adequação de espaço, né? E formação de todos os profissionais que trabalham na escola, né? Que vai desde da pessoa que abre o portão, da pessoa que serve a merenda, né? Então, é um trabalho muito longo isso, né? E a questão das crianças, né? Que a gente fala, né? O direito da criança, né? Quando a gente para e pensa, né? Eu fico analisando muito isso em casa, né? Os meus filhos tiveram oportunidade, né, de ficar isolados completamente. Em casa, a gente não usa máscara. Eles são crianças que não vão ao supermercado, né? Até porque onde a gente está, a criança não entra no supermercado, só pode uma pessoa por família, né? Então, são questões tão simples, né? Porque se eu, enquanto mãe, não posso ser responsável para essa criança dentro de um supermercado, eu junto com ela numa escola, sozinha, então eu tenho que me responsabilizar, né? Então, são umas questões muito fortes, né? Né, dentro do supermercado, eu não posso entrar com ela, mas eu posso deixar ela frequentar uma escola, que eu não estou vendo o que está acontecendo, né? E dormir com a preocupação, porque basta a escola mandar um WhatsApp, alguma coisa falando que houve uma criança contaminada, né? Como vai ser o sentimento dessa mãe? Será que meu filho encontrou com essa criança? Será que, né, teve contato próximo, né? Será que ele vai manifestar algum sintoma? Será que ele vai ficar sintomático, né? Vai passar para outros familiares, então são várias questões muito graves, né? Muito que a gente tem que refletir mesmo, né? E a que preço, né? É o preço de uma vida, né? Você vai reabrir uma escola, né? E você vai correr um risco que não é um risco de qualquer doença, né? Que você vai lá, toma um remédio e se cura. Não, pode comprometer a vida das pessoas, né? Que é uma coisa gravíssima, né? Então a gente fica assim, tenso, né? Fica angustiado mesmo, é essa a questão, né? E sem saber, na verdade, né, que rumo tomar, né? Que rumo, né? Porque a abertura está aí, está chegando, né? A gente vai tentar, né? Fazer todo um esquema, assim, mas o dia está chegando, está perto, né? E a gente não tem todas as respostas para esse protocolo, né? Que é muito complicado. Eu até fiz umas anotações aqui que o protocolo de reabertura ele é baseado em 4 direitos fundamentais, né? E o primeiro é segurança dos profissionais e das crianças, né? Então, que segurança é essa, né? Quem garante essa segurança? O segundo ponto, orientação e comunicação. Quais orientações eu, enquanto mãe de rede pública, recebi até agora? Nenhuma. Então, assim, a gente não sabe. Leva a criança, não leva a criança, põe máscara, não põe máscara, tem que levar outro tênis, não tem que levar outro tênis. É uma situação que a gente não tem essa informação.
A outra questão, garantia do direito de aprendizagem, né? Numa pré-escola, né? Que é o vínculo, é o contato, né? Que garantia é essa, né? No meio de uma pandemia. Então, são umas questões que você, né? E a última, a quarta e última, organização dos tempos e do espaço, né? A escola pública não houve uma redução. Ela vai funcionar em período, as que são período integral funcionam em período integral, vai funcionar no seu horário. Então, assim, que redução, né? Que organização é essa, né? Você tem questões de redução de funcionários de limpeza dentro da escola, que isso é gravíssimo, e você tem um protocolo que fala que tem que higienizar maçanetas. Quem vai fazer isso? Né? Quem? O professor tem que fazer isso? Então, ele vai... Então, tantas questões, né? Quando a gente tem também essa questão do... às vezes dá para passar para a impressão para a sociedade que professor não quer trabalhar, né? Que professor não quer... Todas as funções voltaram, mas os professores não querem voltar, né? Então, assim, só que é tão diferente, né? Você trabalhar eu estava essa semana pensando nisso, qualquer outra profissão, né? Que outra profissão que a pessoa que você... O professor tem aquela questão da criança que vem ao seu encontro para abraçar, para beijar, né? Qualquer outro lugar não existe isso, né? O professor, às vezes, tem que auxiliar uma criança a limpar o nariz, né? Auxiliar na alimentação, né? Que outro, né? No shopping acontece isso, no banco acontece isso. Não acontece, é só dentro da escola que acontece. Por quê? Porque tem a função social, né? De desenvolvimento daquele ser. Então, são várias questões, né? Eu também entendo completamente, assim, eu tenho essa consciência que a escola é um lugar social, né, que tem essa função social. Então, tem realmente crianças que vão para a escola com a necessidade de se alimentar, né? Vai ser talvez a única refeição que vai estar fazendo no dia, né? Então, tem essa função social. Só que, assim, além dessa função social, né, e a segurança da vida, né? Então, abrindo as escolas, eu resolvo esse problema? Será que eu soluciono esse problema da alimentação se eu abrindo a escola, né? Eu ponho em risco a vida dos professores, dos outros profissionais dentro da escola, das outras crianças, né? E aumenta realmente isso, a circulação, né? A circulação de pessoas, né? Então, são N questões, né, que realmente deixa a gente muito angustiada. Então, é isso. Obrigada, Simone. Você trouxe pontos muito, muito relevantes. Primeiro falando do protocolo, né, dessas questões, e depois falando realmente, né, da falta de estrutura das escolas. Daqui a pouco a gente já vai ouvir a Ivana, que é representante do quadro de apoio dos ATEs, e há um déficit enorme de ATEs, de inspetores, de profissionais de apoio nas escolas. Mais de 1.700 cargos em vacância. Foi feito um concurso, esses concursos não são chamados, uma morosidade enorme. Aí foram feitos contratos de pessoas que não passaram por uma seleção, que foram contratadas, mas que não conseguem, não vão dar conta para enfrentar uma pandemia, uma dinâmica de escola, que é uma função, como você bem colocou, Simone, muito específica. A escola é a única instituição que 200 dias por ano está em contato com as famílias. Nenhuma outra instituição faz o trabalho que a escola faz. Então, nós temos o nosso tipo de trabalho é um trabalho muito específico. E há que se dizer que hoje a gente não conta aqui com representantes para falar das creches conveniadas, das creches parceiras. E que a situação nas creches conveniadas, quando a gente fala de estrutura, que a maioria são galpões ou são casas adaptadas, que você não tem garantia da ventilação cruzada, ou muitas ainda, o espaço externo é muito reduzido. Você não tem a figura do inspetor de aluno, do quadro de apoio. Essas escolas funcionam só com professores, um diretor e um coordenador pedagógico. São esses os recursos humanos que estão dentro de uma escola conveniada. Então, quando a gente olha para esse universo, que é 80% da educação infantil da cidade de São Paulo, e você olha para esse protocolo,
é muito grave. E esses profissionais, essas profissionais, assim, estão totalmente silenciadas, elas não podem falar, porque também corre o risco da demissão. Porque nós, servidores públicos, nós podemos nos colocar porque nós temos ainda essa garantia de poder fazer o debate, de poder colocar os problemas e o que está acontecendo. Muitas colegas, muitas professoras das redes parceiras gostariam de também colocar a sua versão, mas não podem porque elas podem perder o emprego por conta disso. Então, isso é muito grave, né? A situação e como que esse processo vai se dar dentro dessa rede, da rede parceira, que é também algo que a gente precisa lutar muito para que melhore as condições de carreira, de trabalho, e é 80% das nossas crianças. E só para finalizar, é importante dizer, mais uma vez, que esse governo, através da Instrução Normativa 01 de 2021, ele estabeleceu quais os critérios para que as crianças da educação infantil possam voltar às aulas, que vão ser atendidas nessa proposta genocida de retorno. O artigo 5º coloca, o primeiro critério é a idade, as crianças mais velhas que vão voltar. Segundo critério, são as crianças que têm irmãos. Terceiro critério, que é vulnerabilidade. E aí se chega a essa conta de 35% a partir do que as famílias se interessarem em participar. Então, não é verdade que esse governo está preocupado com a questão da vulnerabilidade das crianças. Essa instrução normativa foi baixada e foi discutida por eles, sozinho no gabinete do prefeito, que é assim que esse governo tem feito. Eles resolvem as coisas. Ela foi publicada um dia antes de voltar dos professores voltarem de férias. As informações, as decisões são tomadas de um dia para a noite. As escolas recebem e-mails 11 horas da noite, meia-noite, para depois, às 8 horas da manhã, estarem executando essa tarefa, né? É um processo que é um modo do PSDB também de desenvolver política pública, né? Um modo que a gente já sabe como é que eles fazem. Mas, enfim, é muito importante que você colocou. E aí, antes de eu dar a palavra para a Ivana, que é a nossa quadro de apoio, que estão trabalhando desde que começou, o Carlos e o Celso, eles têm visitado várias escolas que não têm a menor condição, e tem uma apresentação de fotos de algumas dessas escolas. Como o Carlos e o Celso, né, os mandatos, e a gente, coletivo nosso, né, independente de professores, de famílias, a gente procurou os mandatos para a gente poder, juntos, formular ideias e propostas de avanço contra a volta às aulas. E, então, além dessas visitas nas escolas, o Carlos e o Celso, eles lançaram uma pesquisa, porque como os dados não são divulgados, então eles lançaram uma pesquisa com relação ao número de pessoas que já se contaminaram nas escolas e que já morreram. E aí, essa pesquisa já tem mais de 800 denúncias de profissionais de educação relatando situações que já ocorreram no ano passado e que estão ocorrendo esse ano, que envolve o adoecimento, a morte, e não apenas deles, mas em alguns casos até que eles pegaram, né, o Covid, passaram para a família, eles não morreram, mas a família, alguém morreu da família. Então, assim, é bem grave. Fora isso, também tem um outro instrumento de pesquisa que os mandatos estão fazendo, que é o raio-x da educação, vai colocar questões importantes sobre recursos humanos, sobre as condições dos alunos e a estrutura física das escolas, para que a gente possa, com esses dois instrumentos, juntar os dados e forçar um diálogo com o judiciário, com as secretarias, porque eles escondem, omitem esses dados. Aí o Vitor vai passar as fotos das escolas que vocês já foram, aí se o Celso e o Carlos quiserem comentar.
Esse aqui é o Caetano de Campos, que aqui na Consolação, né? Olha a situação que está a escola para volta às aulas na pandemia. Isso é agora. Você já foi lá, Carlos, nessa escola? Já fui, além das condições materiais serem extremamente degradadas e sucateadas, essas escolas, né, nós temos também a falta de funcionários, de servidores do quadro de apoio escolar. Tem escola que tem 1, 2 servidores, principalmente a rede estadual, que é a mais degradada de todas, né? Às vezes você vai numa escola, você tem 2 agentes de organização escolar. Essa aqui é a Júlia Della Casa, que eu voltei agora nessa escola novamente. É um abandono total. Essa daí é a do que o Celso foi, né, Celso? Essa daí é a Renata. Na barragem. Lá em Marcilac. Essa escola era uma escola de lata. E aí ela foi incendiada há 5 anos e até agora não foi reconstruída. E os alunos foram acomodados numa outra escola que está superlotada. E a nossa luta é para que a escola seja reconstruída de alvenaria. Estão a 5 quilômetros dessa escola que foram alojados lá. A outra escola está superlotada e eles, assim, numa distância de 5 quilômetros. Então, um descaso total com a população aqui daquela região. Se já era grave a situação, agora com a pandemia, a situação é insuportável. Próxima, ela ainda. Essa é a escola, gente. Essa é a escola do PSDB, do Dória, do Roscielli. Nessas escolas, o Roscielli não vai fazer live. Não sei por quê, professora Lisete. Ele não visita essas escolas, ele não vai lá tocar violão, as músicas do Legião Urbana, que ele fica tocando nas escolas, faz live. Ele fala que gosta muito do Legião, do Renato Russo, mas ele não vai. Engraçado, né? Que ele só vai nas escolas indicadas pelas diretorias de ensino, aquelas que não têm nenhum problema estrutural, que são poucas, na verdade. Quero ver ele visitar já. Sempre, olha, Chácara das Corujas também é uma escola que está interditada e ele não reformou essa escola para recepcionar os alunos. Os alunos dessa escola estão acomodados precariamente na Escola Maria Juvenal Homem de Melo, na escola estadual. É um descaso, gente, total com a educação estadual. Essa daqui, o Celso que foi. Essa aí meio Juca Rocha e Parelheiros. Esse muro que a gente vê ao fundo, ele está caindo sobre as salas de aula que estão no fundo. E a sala precisa estar aberta, a porta, para ter ventilação para as crianças, mas não foi feita nada de reforma. Então, eles querem colocar as crianças dessa forma, é um absurdo, completo, não tem condições alguma. Uhum. Aqui é o gel vencido, minha gente. Olha, ontem eu recebi várias denúncias de várias regiões do estado, com fotografias do gel que foi distribuído nas escolas da rede estadual. Vencido, olha, venceu no dia 1, no mês 1 de 2021. Estão distribuindo esse gel na rede estadual. Aqui, Escola Mário Lago. Mário Lago, quando essa torre está caindo para cima, parece uma torre de Pisa caindo para cima da escola, a escola interditada, a comunidade aqui está, essa quadra, tem uma quadra aqui do lado cedendo, ou seja, eles querem que as crianças voltem para essa escola. Essa escola é a realidade da nossa escola municipal também aqui, cidade de São Paulo. Aqui é Dilermando, a MF Dilermando Dias, ali na região do CEAGESP, onde as crianças e as famílias perderam suas casas com enchentes, e elas iam perder essa escola também, que o muro está caindo sobre uma parte da escola, e está mais de um ano, e nada foi feito para que as crianças possam voltar. Aí, essa é a contenção, o muro está caindo sobre a escola. O CEL, Caminho do Mar, que eu citei lá na minha fala inicial, a equipe da CEI lá, diretoras, coordenadora AD, todas foram contaminadas, algumas crianças, porque lá está tendo essa recuperação de aprendizagem. Algumas crianças foram às aulas lá, essa equipe gestora foi contaminada, a gestão do CEL nada fez, Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria de Saúde não se conversa, não testaram todos os trabalhadores do CEL por conta disso. Então,
Isso é o retrato. Esse é só um sinal do que vai acontecer com a volta às aulas presenciais. Essa daqui é a Vianello, né, que não é uma escola estadual, é um absurdo completo ali na região do Jardim São Luís. Tá quase um ano, as crianças também foram deslocadas para outras escolas. Três escolas. E o Carlos, e os pais estão pagando, os pais têm que pagar o transporte para os seus filhos irem para outras escolas, porque não tem transporte escolar, é um absurdo. Então, a escola está caindo aos pedaços lá. Vamos voltar então com a Ivana, que é nossa representante do QA. Boa noite a todos, a todas. Eu vou ser bem breve, bem sucinta, porque, como a própria Luciene já disse no começo, na Prefeitura de São Paulo, nós abraçamos forçosamente, né, e a manutenção das unidades escolares abertas. O quadro de apoio, junto com a equipe gestora, não parou. Teve que se submeter à entrega de cesta básica, à entrega do material didático, né, as trilhas de aprendizagem, os cartões merenda, que acho que quase 80% o correio não conseguiu entregar, voltou para a escola, e os pais tiveram que buscar nas escolas. Então, assim, o que nós vemos hoje, o que o quadro de apoio enxerga hoje, não é nem essa questão que a maioria das pessoas, ou a própria comunidade, está externando. Os professores não querem voltar, a escola não quer abrir para receber o meu filho. Vai além disso, a questão que nós estamos tratando aqui é a manutenção da vida, a sobrevivência. A comunidade escolar vai ser muito afetada. Os profissionais de educação não sendo vacinados, o risco que isso leva de volta para essas crianças, para suas casas. O professor, ele tem medo, não só pela vida dele, mas pela vida do outro, porque ele se contamina e leva essa contaminação para dentro da casa dele. Ele se contamina e passa para um aluno que vai levar para a casa dele também. Né? Eu vejo isso de uma forma muito... É uma coisa simples, qualquer um enxerga isso. Né? No meu caso, eu sou diabética, eu estou afastada porque eu sou grupo de risco. Agora, me forçando a voltar sem vacina, não sei, a prefeitura... Eu estou num ponto hoje que eu, sinceramente, eu espero tudo. Amanhã eles podem simplesmente falar, não, eu preciso de você lá, eu preciso que você volte. Aí eu corro risco na minha casa, trazendo para os meus pais que são idosos, os dois são hipertensos e diabéticos. Eu tenho uma filha que tem problema de bronquite, asmática. Então, assim, vai muito além de, o professor não quer voltar. O professor quer ser vacinado primeiro. É toda a equipe escolar que está em risco. O professor voltando é a brecha que o governo precisa para que a criança esteja na escola. E a criança indo para a escola, a gente acaba, como também a Luciene já diz, disseminando e fazendo acontecer em São Paulo aquilo que foi evidente que iria acontecer quando Manaus voltou. Quando Portugal abriu as escolas, quando a França disse que estava tudo controlado e vamos abrir as escolas para trazer a normalidade. Então, assim, é tudo muito além do que uma simples política pública. É tudo muito além de política. Aquilo que a gente brinca e que a gente aprende, né? A questão da politicagem. Agora, é por um bem maior. Que bem maior? Mais vidas sendo colocadas em risco. O bem maior a ser levado em consideração aqui é a própria vida. Seja um aluno, seja um professor, seja uma merendeira, seja um auxiliar de limpeza, um porteiro, a família de um aluno, um professor, um diretor. Nós já perdemos tantos amigos
colegas, vizinhos, parentes, quanto mais de pessoas que vai ter que morrer na cidade de São Paulo ou no próprio país, no Brasil. É uma questão macra, uma questão de visão macro, né? Tratar desse assunto aqui. Nós estamos, no momento, tratando de uma questão e num conselho em São Paulo, mas a nossa visão não é só nossa. Essa é uma visão que tem que ser estendida e ser tratada no Brasil todo. São Paulo é o celeiro das revoluções, como eu costumo dizer. A gente se levanta em prol de um bem maior. E nós estamos tendo essa visão. A vida precisa ser preservada. E a única forma da gente tentar barrar isso é barrando a volta às aulas. Não existe outra opção nesse momento. A garantia da vida é a garantia das pessoas continuarem nas suas residências, se guardando. É como uma amiga minha falou hoje, num encontro, numa reunião que nós tivemos, e é uma frase que está sendo disseminada no Facebook: aprendizagem se recupera, vida não. Quantas mais pessoas a gente vai ter que ver chorando por um familiar que se perdeu, seja criança, jovem, adulto, um parente direto ou um vizinho? Eu acho que chega, já passou da hora da nossa cidade se levantar realmente num manifesto para fazer com que eles tenham uma visão. Eu não sei sinceramente o que esperar desse nosso governo, mas nós precisamos forçar de alguma forma para que sejamos vistos e que a gente possa ser entendido. A comunidade entende isso. É só conversar 5 minutos com eles, que eles entendem, eles abraçam a causa. Agora, por que o governo se posiciona dessa forma? Precisamos continuar cobrando. Esse é o nosso papel primordial. Obrigada. Obrigada, Ivana, né, pela sua fala. É muito importante a gente ouvir, né, o quadro de apoio, que tem feito um trabalho fundamental nas escolas, que acompanhou toda essa pandemia presencialmente, sem ajuda, sem apoio do governo, sem material de proteção. Então, muito importante a sua fala, que é uma fala que fala daquilo que é muito importante, né, que é a defesa da vida. Né? Não dá para a gente falar que defende direitos humanos e não defende que a gente permaneça, que a gente lute para que a gente possa continuar vivendo. Então, agora vamos ouvir a nossa querida professora Lisete. Bom, boa noite a todos e todas, a todos. Né? Eu realmente acho que uma questão que a gente tem que ter claro é que a concepção de gestão democrática nos governos do PSDB, ela não existe, ou ela é minimizada de uma tal maneira que um pouco o que nós estamos vendo aí, professor não é consultado, funcionário de escola não é consultado, mães não são consultadas, tá certo? Os alunos não são ouvidos, não se pergunta a eles, inclusive, como é que eles gostariam que fossem as condições das escolas. Eu realmente estou muito preocupada, né? Eu sou aposentada, mas continuo dando aula na Faculdade de Educação bom, eu não vou voltar presencialmente, né? Por isso que eu acho que é uma situação muito delicada. Nós não vamos voltar, né? Sou eu, né? Nós não vamos voltar presencialmente em respeito à vida nossa, a vida dos nossos alunos, a vida dos funcionários, e, portanto, é um absurdo o que a gente vê, assim, pessoas que nunca entraram em escola, nunca deram aula em escola pública, decidindo sobre coisas fundamentais. A Simone estava lembrando de uma questão aparentemente pequena, mas que ela não é pequena dentro do Covid, que é exatamente a questão se vai de tênis ou não. Tem que ter 2 tênis, né? Tem que ter um chinelo, uma coisinha. O que anda, o que deixa antes de entrar na escola. Esse é um ritual
necessário em termos sanitários, não é? Para evitar, porque a criança às vezes veio a pé, veio de ônibus, veio com uma perua, né? Veio com uma van, e perua acho que é do meu tempo, né? Nem usa mais, mas veio numa van e de fato, as solas dos sapatos estão contaminados e é um local em que se junta muito vírus, potencialmente, né? Bom, é uma coisa para pensar, tá certo? Quer dizer, e daí, para os pequenos, né? Estou pensando aqui em termos, inclusive, de idade. Deixa na porta, tem um segundo para trazer, e depois sai da aula, todos colocam, né? A questão das maçanetas. Né? Uma das questões que os médicos têm insistido, olha, pegar em qualquer local público implica em lavar as mãos em seguida. Bom, nós passaríamos praticamente o dia lavando as mãos. Né? Outra coisa que eu queria ponderar e que a mim me preocupa, as faltas de condições, vocês já disseram aí, eu também estou assustada, viu, Celso e Carlos, quero cumprimentar vocês pela criação aí simbólica, né, que hoje é uma noite simbólica desse conselho emergencial, porque eu vejo que professores, mães, alunos, pais, funcionários, não têm a quem reclamar. As pessoas estão numa situação gravíssima. Primeiro, estão extremamente cansados, né? E nós temos que ter clareza que os professores praticamente não tiveram férias. Segundo, de fato, a precariedade que as escolas estão, a gente pensa, olha, essa questão começou em fevereiro do ano passado. Nós estamos em fevereiro do ano seguinte. E eu acho, aí, tanto o Carlos como o Celso, que vocês têm que exigir realmente um plano com resultados, o que eles fizeram, escola por escola, o que é que foi feito com cada uma delas nesse um ano. Tá certo? Não vai adiantar muito, eles vão mentir, porque eles mentem com naturalidade, né? Mentira para eles é uma qualidade, não é um defeito. E, portanto, mas para a gente poder, eles dizerem o que é que eles fizeram. E a gente vai ver que é impossível começar as aulas sem mandar cortar o mato. Eu vejo o mato, quer dizer, numa situação que nós já sabíamos que o mato cresceria nessa época, né? E realmente está lá. Aliás, cresce de 3 em 3 meses. Então, quer dizer, limpar as caixas d'água, eu tenho perguntado isso. Olha, com as chuvas que tem dado, a gente sabe que as tampas se deslocam. Não é tão simples as coisas assim. Como estão as caixas d'água foram limpas, tá certo? Não, essas coisas ninguém fez porque não tem empresa que faça. E eu queria ponderar uma coisa com vocês também. As janelas, estou pensando até na USP. A USP também tem umas janelicas, lá em cima um vitrô. É verdade que até o vitrô funciona, ele abre, né? Mas você tem parte de vitrôs também na USP que não funcionam. E eu quero lembrar para vocês, não é tão simples você chamar a pessoa da comunidade para ir dar conta de um vitrô desse. Tá certo? Tem que ser uma empresa especializada, porque, de fato, às vezes tem até que arrancar o vitrô inteiro. Tá certo? É muito comum, principalmente se faz 6 anos, 7, que o vitrô está lá emperrado. Né? Então, são providências que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, sei lá quem, tá certo? Deveria ter tomado, porque não é uma coisa que é a responsabilidade do diretor. A FDE, né, Lisete, que é responsável a FDE, que é responsável, que tem um orçamento bilionário. Bilionário, né? Bilionário. Que agora o atual secretário de Educação, o Padula, conhece muito bem, porque fez bons usos do dinheiro da FDE. Então, nós realmente estamos numa situação muito difícil, né? Muito difícil. E eu queria lembrar uma outra questão. Eu vejo os professores com medo, né? O medo é uma coisa que desarticula as pessoas, né? Desequilibra as pessoas, porque você precisava chegar na escola e você tem um professor, uma professora que tivesse com o mínimo de condições que ela pudesse, inclusive, receber bem os alunos. Os professores estão com medo de receber as crianças. Além de não poder abraçá-las,
tá certo? Que vocês lembraram muito bem, a Vanessa que citou. Quem que resiste, tá certo? Eu tenho alunas que foram levar, viu, Luciane, os cartõezinhos lá na casa de várias famílias, porque as famílias nem sabiam que o cartãozinho estava na escola, tá certo? Bom, e elas moravam longe, e essas professoras, assim que 2 delas estavam chegando perto da casa deles, já uns 8 correram lá. Ah, minha professora, não sei o quê, não sei o quê. Já se abraçaram, já ficaram tudo junto. Tá certo? Ela falou, Lisete, eu morrendo de medo, mas como que eu vou resistir? Abracei mesmo, né? Porque o cotidiano de uma escola ela é muito diferente exatamente de outro lugar. Eu estava pensando, quando vocês estavam dizendo da especificidade da escola, estava tentando lembrar assim, que outro lugar, a não ser quando eu estou internada num hospital, que outro lugar que as pessoas têm contato com um grupo só. Todos os professores vão ficar 4 horas, no mínimo, com o mesmo grupo, sendo que uma das condições do coronavírus é quanto menos você ficasse perto, melhor, no sentido de conversa, tá certo? Até a recomendação que nos prédios, quando você se reúne lá embaixo, por favor, vizinhos, são 10 minutos de papo, não são 3 horas, né? E eu queria lembrar também uma coisa aqui que não é, que a gente não tem que lembrar hoje, toda família tem um caso de coronavírus, ou mais direto na casa dele, no vizinho, tá certo? No amigo. E eu quero lembrar para vocês que um coronavírus, ele leva, a pessoa leva uns 4 meses, no mínimo, para se recuperar. Né? Em 15 dias, eu tive coronavírus, vocês sabem disso, em 15 dias eu não tinha musculatura nenhuma, não conseguia ficar em pé, tá certo? E eu não sou fraquinha, sou toura, tá certo? E quero dizer para vocês que haja fisioterapia para eu conseguir me locomover com independência. Se vocês têm visto a saída, vocês veem que a maioria que saem dos hospitais saem com cadeira de rodas. Não pensa que sai com cadeira de rodas só para sair mais depressa, que é o que mais a gente quer sair do hospital. É porque não tem condições de andar. Tá certo? Então, esta pessoa, quer dizer, nós não temos considerado, inclusive, o que professoras, especialmente as professoras, com respeito aqui aos nossos homens, ao Pedro, ao Carlos e ao Celso, mas somos nós, as mulheres, que cuidamos, em geral, de quem precisa dessa reabilitação, vamos chamar assim, essa recuperação. Ela onera as mulheres professoras, todas nós, mas em especial as mulheres professoras, né? Que isso não é por acaso que nós somos maioria. E por isso que não é uma gripinha, como um certo senhor costuma falar. Né? É uma doença grave, né? Não é só que mata, ela também exige cuidados muito, muito especiais para a pessoa que sai. Então, a pessoa sai sem olfato, sem paladar, e com dores no corpo. Né? Então, não é tão simples. Né? Então, ela pode até sair do hospital, mas isso significa que, inclusive em casa, ela vai ter que ter um período de repouso que não está previsto por nenhum deles, porque todos eles têm uma infraestrutura, eu também tenho, né? Todos eles têm uma infraestrutura que não precisa discutir isso. Mas como não? O salário que um professor ganha, que ele dobra a jornada, exatamente porque ganha pouco, infelizmente, tá certo? E ainda tem todas as questões da sua casa, não é brincadeira pedir que ele volte à escola, né? E as condições que estão dadas. Eu não vou nem discutir aqui a aprendizagem, concordo totalmente com o que a Ivana colocou aqui em relação à aprendizagem. Para haver aprendizagem, precisam algumas condições. Uma boa relação entre professor e aluno é uma delas. Uma escola, assim, para cima, que esteja, inclusive, propondo uma visão de futuro, tá certo? Para os alunos, algumas alternativas na vida dele hoje e amanhã, ela é a motivação que um jovem, uma criança precisa. Agora, do jeito como nós estamos, que não sabemos sequer se vamos ter vacina, eu confesso para vocês, esse negacionismo
nós estamos lidando com, quando nós falamos que o governo é genocida, não é por acaso. Eu vejo interpretação pessoal, claro, mas politicamente, que o atraso da vacina ele tem a ver com uma capitalização para fins da eleição do ano que vem, né? Então, eles não estão com pressa, tá certo? Quanto mais grave ficar e a vacina depois for a salvadora, tá certo? Da mesma forma que o senhor Jair Bolsonaro se comportou. Eu fiz tudo pela vacina, tá certo? O Instituto Butantan, estou lá acompanhando o Butantan desde outubro. Não, ele não tomou nenhuma providência. E vou dizer, se não fosse a pressão da população, tá certo? De médicos, de professores, de funcionários públicos, tá certo? De população, de comunidades, pressionando o governo, eu vou dizer para vocês, eles deixavam mais tempo e haja cloroquina para dar de presente aí, porque vocês veem que eles não tiveram nenhum problema, inclusive de colocar no ar, no Ministério da Saúde, a história do tratamento precoce. E o que era o tratamento precoce? Tá certo? Era exatamente a cloroquina e mais os outros dois que entram juntos. Quem entrou, inclusive disse, Lisete, sendo eu um doente grave, tá certo? As pessoas fizeram várias simulações. Se eu fosse um doente inicial, se eu fosse um doente médio, que tivesse com dor, se eu tivesse numa situação mais grave. A recomendação era a mesma, né? Isso estava no Ministério da Saúde. O que está acontecendo ainda hoje, tá certo? No Amazonas, que você diz, olha, foi legalizada a eutanásia não pelo direito do doente poder escolher, porque a eutanásia, eu acho que tem que ser um direito. Eu já tenho aqui uma declaração, se eu pegar o velho alemão, tá certo? Se eu tiver Alzheimer, eu gostaria de poder dizer até logo, para não ser submetida ao chegar aqui e falar um monte de bobagem que durante 70 anos eu nunca acreditei na minha vida, né? Então, acho que é uma escolha, ok, do doente. Agora, um enfermeiro, um médico, um auxiliar de enfermagem, chorando, ter que se decidir se vivo eu, ou o Pedro, ou a Vanessa, ou o Carlos, é demais, tá certo? E eles disseram, olha, não tinham o que fazer. E eles fizeram exatamente o que tinha que fazer mesmo. Vai escolher quem? Vai escolher o mais jovem, tá certo? É um pouco isso. Então, você tem uma decisão, quer dizer, é uma decisão de guerra, tá certo? É uma decisão de guerra, não é uma decisão realmente de humanismo. E cá entre nós não precisaríamos estar numa situação tão grave como nós estamos. Vocês vejam a pressa para fechar e terminar com os hospitais aí estratégicos que foram criados, tá certo? Aqui no Pacaembu, então, daria para atender muita gente. Ainda tinha condições, boas condições, né? Estava tendo os médicos do Einstein, estavam sendo pagos para selecionar pessoas, não que eles estivessem aqui, mas para selecionar pessoas, e tinha um número minimamente decente de funcionários de infraestrutura, que a gente sabe que é fundamental num hospital, tá certo? E, efetivamente, nós estamos vendo a situação que está aí, tirar os hospitais. Não, aqui não vai ter mais. Quer dizer, é uma visão também, não é idealista, é uma visão fascista, tá certo? Nós sabemos que daqui 2 meses nós ainda estaremos numa crise muito grave. Por isso, eu vou dizer para vocês que eu tenho conversado com os professores e eu sei, viu, Pedro, Paulo, que não há condições ainda, mas eu tenho proposto que os professores respondam com greve, por favor, que tenham coragem de fazer greve. Eu sei que há 25 anos de PSDB, deu para eles colocarem outra filosofia nas escolas e na vida educacional. Mas eu espero, tá certo, que haja uma rebeldia, né? Porque a resistência, na conversa com eles, sinceramente, se o próprio Ministério Público reconhece que não poderia ter aula, é um absurdo que realmente
os dois dirigentes maiores, secretário de Educação e governador, né, efetivamente possam baixar um decreto estabelecendo que todos têm que obedecer à ideia deles, né? Como eu preservo a vida, né, como eu quero preservar a educação, uma educação decente, consciente, crítica, instigante para os nossos jovens e crianças e adultos, sinceramente, eu estou dizendo, olha, eu já aderi à greve, né, e e proponho como ato realmente de preservação da vida. Se você se ama, por favor, entre em greve, né? Essa é um apelo, não é, né, realmente, e eu vejo o medo dos professores, porque a situação hoje está tão pesada que realmente eles têm medo de serem punidos, porque é um pouco isso. O governador, como tem a cara de pau, tá certo? De vir a público para dizer o seguinte, queridos, se os seus filhos pegarem Covid, não venha cobrar de mim, tá certo? A culpa é sua, porque o Covid está no ar. Portanto, está na sua casa, está na rua, está também na escola, mas não é só um problema da escola. Ou seja, tá certo? Eu até espero, viu, Carlos e Celso, que o levantamento de vocês, e aí com o grupo pequeno, de procuradores estaduais e municipais que nos apoiam, que apoia a educação e que defende a vida, que eles se sensibilizem, porque nós precisamos evitar exatamente essa movimentação que o Celso já disse, são 14 milhões, ou você, Carlos, se você soma professores, funcionários, alunos, pais, porque são crianças pequenas também, quando você conta o estado todo, tá certo? E o uso do transporte público, que já foi identificado como um local extremamente distribuidor de vírus, né? Pela lotação que tem, é um absurdo, né? Então, eu lamento, né, que a gente esteja vivendo isso, o mundo está vivendo isso, e eu não vejo também eles lerem as ponderações que têm sido feitas, né, de locais, inclusive a Alemanha. Pôs para funcionar, já tirou, falou, reconhecemos que isso, reconhecer um erro é um indicador de inteligência, tá certo? Reconhecemos que fomos precipitados, tá certo? É claro que há uma pressão das famílias, tá certo? E voltando, inclusive, ao comércio, como eles estão fazendo aqui, porque eu não tenho dúvida, nós estamos no vermelho, nós só amarelamos por interesse do comércio, tá certo? Que quer abrir, então tem que abrir, paciência. Então, tira o vermelho do mapa, tá certo? Mas se nós fôssemos, vocês vejam, hoje, estava vendo aqui, enquanto nós conversávamos, 1.200, o número do dia de hoje, dia 4, é 1.291 mortos no Brasil. Gente, 1.200 pessoas morrendo por dia. Nós já estamos com praticamente 230 mil pessoas mortas por absoluto desgoverno. Tudo bem que 30 mil tenha morrido porque realmente tinha outras doenças, etc., tinha uma comorbidade, vá lá, mas certamente 200 mil não precisariam estar nessas estatísticas, né? Então, eu sinceramente acho que só se nós formos para Cuba também, que eu acabei de ler aqui que Cuba está vacinando quem quiser, né, chegar lá, tá certo? Tem que, sei lá, convidar uns cubanos para trazer umas vacininhas aí para nós, né? Mas eu não vejo no que pode alterar a aprendizagem, né? Segundo, eles já podiam também ter tomado as providências mínimas. O ensino vai ser remoto? Que tal banda... Olha, gente, banda larga não é tão complicado assim, tá certo? É pagar e autorizar e pagar. Acabou, tá certo? E nem é tanto dinheiro assim, tá certo? Que a gente sabe lá que tem um dinheiro da telecomunicações, que é também dirigido à área educacional, que nunca foi usado, tá certo? Aquilo que as teles pagam, tá certo? Nunca foi usado pela educação. Que tal usar agora, né? E mesmo que seja um tablet, tá certo? Bom, já podia estar na mão das crianças desde julho do ano passado, tá certo? Para você constatar todas as vezes, eu tenho visto
mulheres dizendo, olha, eu sou empregada doméstica e eu perdi a minha estabilidade. Então, eu preciso do meu telefone celular. É o único que a gente tem em casa. E, portanto, não dá para eles terem aula, porque se tiver aula, eu não tenho trabalho no dia seguinte. Então, não é, nós sabemos, da mesma forma que nós sabemos disso, supostamente eles sabem também, né? E ignoram, porque exatamente nesse momento, né, nós sabemos. Eu estou preocupada com a questão da fome. Não vou mentir para vocês, vi já algumas escolas propondo, inclusive que estão numa situação, fiquei pensando na escola lá em Marcilac, que ninguém liga para elas mesmo, há muito tempo, né? Eu vi mães propondo que as escolas se tornassem cozinhas comunitárias. A Luiz Erundina até, Carlos, recebeu também um grupo de mães aí, e mulheres de, parece que 3 ou 4 ONGs, que estavam propondo um pouco isso, por exemplo, que as ONGs teriam condição de conseguir comida por causa dessa denúncia que a Luciane está fazendo, de que a merenda vai ser seca, quer dizer, bolacha com coisinho, né? Com suquinho, né? E efetivamente elas estavam dizendo, olha, a gente conseguiria, e aí a gente estava até ponderando, só não tem funcionário, tá certo? E eles estavam dizendo, olha, mas em alguns lugares é tão grave, enquanto, digamos, a ajuda emergencial não sai, né, eles ainda têm uma esperança que a gravidade da situação, a fome, seja uma questão que os sensibilize, né? Eu fiquei um pouco surpresa que eles estavam certos de que os R$600 voltarão, né? Até estamos numa situação mais grave do que estava antes, e que efetivamente se transformasse, se possibilitasse que as cozinhas nas escolas, pelo menos nas escolas em que esse drama está mais explícito, que elas virassem cozinhas comunitárias, com a participação de mães e essas ONGs, tal, etc., para garantir que as crianças, tá certo? E talvez uns irmãos, que a gente sabe que vão aparecer lá, né? A própria mãe, tá certo? Coma, tá certo? Porque é incrível nós dizermos que, ao lado de uma crise mundial como essa, o Brasil tenha esse país em que se plantando tudo dá, tá certo? Tenha problemas exatamente para fornecimento de alimentação escolar. Né? É lamentável, e por isso eu acho que são vários lados da questão, né? E que, portanto, a escola sem crianças, tá certo? Era uma questão muito mais fácil, até para fazer a comida nas escolas, que fossem espaços públicos cedidos para que isso acontecesse. Era menos complicado do que levarmos as crianças e os jovens e os adultos. Nós não conversamos ainda, mas vocês imaginam as classes de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, que estão sendo fechadas. A cada dia se fecha mais 10 classes de educação de adultos, eles querem acabar porque eles querem privatizar o atendimento, né? Educação creche e educação de jovens e adultos para serem terceirizados totalmente, né? Essa é uma pressão que precisa ser feita muito rapidamente, né? E que de fato, você tem esse trabalhador que eles não têm sequer a sensibilidade de falar, olha, tendo em vista a pandemia, vocês vêm aqui comer 1 hora de contato e, por favor, vão embora para casa o mais rápido possível, né? Mas, se for, tem que ficar lá 4 horas, né? Como se fosse quase uma obrigação e não não um direito, né? Então, eu acho que o momento é muito grave mesmo, né? Acho que a gente tem que se unir, nós temos vários, você sabe que eu pertenço também à REPU, a Rede de Escola Pública e Universidade, que está fazendo também um levantamento, sei que o Pedro está acompanhando também, tá certo? Para a gente ter uma ideia, poder fazer a denúncia, né? Que nós somos uma rede que não está só discutindo, produzimos documento, mas produzimos ações também, né? E que temos discutido com professor, com escola, tá certo? Exatamente para orientar
que se possa ter uma conduta minimamente respeitosa a todos que lá trabalham, aos profissionais e, evidentemente, aos alunos. Uma última coisa, que última ponderação, eu queria falar sobre os protocolos. Eu realmente eu fui ler. Sinceramente, eu li o de Santo André, que o Ricardo Alvarez até me passou, foi o primeiro que eu li, assim, que tinha 140 páginas também para o ensino fundamental e 70 para a educação infantil. Eu fiquei pensando, bom, para ser tão volumoso, eu não sei nem se os prefeitos e os governadores leram o que eles escreveram. Porque se eles lessem o que eles escreveram no protocolo, logicamente que eles não poderiam deixar ter aula. Porque eles eram obrigados a dizer, gente, frente ao que a gente está dizendo aqui, eu mesmo digo, se tem que ter isso, não pode ter retorno presencial às aulas. Não tem como, não tem nenhum lugar, tá certo, que possa. E eu vejo com preocupação, eu moro aqui do lado de uma escola privada que não retornou, tá certo? Que o Colégio São Domingos não retornou. Fez uma discussão muito boa em outubro com os pais, os alunos dirigiram a reunião com os pais, os professores tiveram a reunião com os alunos, né, num movimento que eu chamaria até digno. Agora, eu vejo com preocupação. Chega na escola privada, primeiro, bom, a Luciane está aí, que é a nossa supervisora. Luciane, eu estava num outro encontro com o professor, tinham pelo menos 5 supervisoras participando, e eu perguntei para elas, quem que vai olhar o cumprimento do protocolo? Tá certo? Nas escolas privadas. No caso, lá era uma discussão com o privado, que é uma situação dramática, porque nenhuma delas, professoras, podem estar aqui. Porque se participar de uma live, está fora, e quando chegar na escola no dia seguinte, já tem lá o pagamento em cima da mesa e ter logo, certo? Na maioria das escolas. E elas disseram, Lisete, nós não temos condição nenhuma, tá certo? Nem está nos nossos projetos supervisionar a escola privada. E eu vejo coisas assim, uma escolinha aqui, que tem um grupo de... escolinha paga, muito bem paga, que tem um grupo de mães que mora aqui no prédio, eu moro em Perdizes, né? Classe média, e, portanto, eu vejo, bom, a escola decidiu que criança até 5 anos não precisa usar máscara. Bom, quem que disse isso? Tá certo? E não precisa usar máscara em que circunstâncias? Tá certo? Quando abraça o coleguinha, tá certo? Aqui o Batista voltou inteiro. As mães felicíssimas, porque também, com todo respeito a nós mães, porque se livraram dos filhos, tá certo? Que não aguentava mais estar em casa. É uma pressão maluca em cima da escola, tá certo? Então, gente que nunca tinha ficado com os filhos, tá certo? E aí não via a hora também de se livrar deles, com todo respeito. Então, também maluco, porque eles esperam da escola coisas que eles nem conseguiram fazer em casa, com os seus filhos, e dirá com 300 por período, né? No mínimo. Então, eu acho que realmente nós temos... Eu não... nisso acho que é incansável, nós não podemos dormir sossegado enquanto uma escola estiver funcionando, né? Porque isso significa as crianças se contaminarem, e é verdade, parece que elas se contaminam menos, mas elas contaminam os adultos e os velhos na mesma dimensão que um adulto contamina. Então, as consequências da ida dele, tá certo? Que são inimagináveis, porque ninguém vai saber exatamente qual é o pai, onde trabalha, e etc., que traz para ele, que leva o vírus, que a criança não tem, tá certo? Ela pode ser assintomática, inclusive, né? Que ele não seja realmente um portador do vírus. Então, a situação é muito... gente, pandemia é um pouco... as pessoas tinham que ter clareza sobre o significado do que é uma pandemia mundial, né? Que, portanto, ficar em casa é preservar a vida, é preservar, sem dúvida nenhuma, a possibilidade dessas crianças, desses jovens e desses adultos, se terminarem os seus cursos algum dia, que falta não fará, tá certo? Só fará se eles estiverem mortos.
tá certo? E é isso que a gente não quer. Portanto, mais uma vez, parabéns para esse conselho emergencial. Eu espero que ele seja o mais breve conselho que vocês já criaram, desejando que realmente chegue a vacina, todos sejamos vacinados e que elas, de fato, protejam o nosso querido povo brasileiro, tá certo? Aí um beijo, parabéns e contem comigo aí na luta de vocês, dos sindicatos. Queria só fazer uma criticazinha aqui, Luciene. O SIMPEM, me desculpe, eu vi aquele rapaz que é o eterno presidente do SIMPEM na televisão e eu não vi ele chamar a greve. Vi que ele mandou fazer uma pesquisa, né? Um levantamento. O levantamento, essa altura, já estava pronto. Eu quero saber o que faz depois. Já tem o levantamento e o governo municipal disse que o que eles falaram não é verdade. Ninguém pegou... Aliás, o Rosielli falou isso, né, Pedro? Ninguém pegou Covid nas escolas. Tá certo? É inédito, porque seria o único caso no mundo, né? E, portanto, que não tinha indicação de Covid e, portanto, podia voltar às aulas. E eu vi mesmo esse presidente não chamar a greve, né? Quando a greve foi uma decisão que eu saiba, que eu acompanho aí as assembleias, né? E volto, não é que eu goste de greve, mas é que nesse momento a greve é um ato cívico, não tenho dúvida nenhuma, em defesa da vida, tá certo? Muito obrigado aí pelo espaço e vamos à luta. Obrigada, Lisete. Isso aí. É isso mesmo, Lisete, é tempo de luta, é tempo de coragem e a greve sanitária, ela é a nossa única saída se o governo insistir com essa volta às aulas presenciais. Eu queria passar a palavra para o nosso aguerrido professor aqui, o Pedro Paulo. Só antes do Pedro Paulo falar, Pedro Paulo, olha, sobre greve, o Pedro Paulo vai falar da greve, eu tenho certeza, mas o Rio de Janeiro já entrou em greve, as escolas decretaram a greve, e lá, gente, o lema da greve é o seguinte: escolas fechadas, vidas salvas. Você, quando fecha uma escola, você está salvando milhares de vidas. E tem que ser o nosso lema aqui também, né, Pedro Paulo? Isso. Sem dúvida. É isso. Querido Carlos Gianazzi, em primeiro lugar, boa noite a você, querido, boa noite ao Celso, boa noite à minha querida Luciene pela mediação, nossa amada mestra Lisete, a Vanessa, a Simone, a Ivana, e de maneira muito carinhosa a todos, ativistas, militantes, simpatizantes que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Não é? Tem redundância que precisa ser redundante. E eu gosto de ser redundante com você, meu querido deputado Carlos Gianazzi, meu querido vereador Celso Gianazzi. A redundância é absolutamente necessária, porque ter um mandato e nessa conjuntura de genocídio se coloca com firmeza e com coragem em defesa da vida, enfrentando os fascistas, é para a gente ter mais do que orgulho, meus queridos internautas que nos acompanham. É para reacender a nossa utopia, é para reacender a nossa esperança de se somar a esse mandato e agora a esse conselho emergencial, que é a síntese para fazer o contraponto com outro conselho genocida, que é o Conselho da Senduc. É o conselho dos tecnocratas, é o conselho da desumanização, é o conselho da irracionalidade, da inconsequência, da irresponsabilidade e, por que não dizer, da criminalidade. Dória, Rosielli, Seduc é a síntese dessas ações irresponsáveis. Essa live é em defesa da vida. Viva a vida! Essa live é em defesa da solidariedade daqueles que perderam a vida, dos entes queridos, de alguns de nós que fomos contaminados e superamos e vencemos. Eu sou um deles, de tantos outros lutadores e lutadoras. Essa live é em defesa daqueles que preservam a vida. E que bom
que bom que nós temos um dos mais belos quadros deste país, que está no mesmo, digamos, no mesmo andar. No mesmo andar de Paulo Freire, de Florestan Fernandes, de todos os pioneiros da educação, que é a Lisete. E que ela termina a sua fala fazendo um apelo aos mais jovens, aos mais velhos, aos que têm mais experiência, aos que já enfrentaram tantas lutas, para que a gente não deixe de lutar num momento crucial como esse. Porque essa necropolítica educacional no estado de São Paulo, ela veio datada. Essa obsessão absoluta Dória, Rossielli e Seduc de chegar em janeiro e decretar de forma absolutamente autoritária de que o retorno presencial iniciaria dia 26 no planejamento com os professores e dia 1º com os alunos. Isso tem uma razão de ser, tem um objetivo, tem um interesse de fundo, que foi exclusivamente para atender a rede privada, os empresários, parte deles que bancaram e financiaram a campanha do Dória. Isso aconteceu lá no 2º semestre, também no auge da pandemia. Isso aconteceu lá. Eles foram para as redes sociais e teve até passeata na Paulista pelas aberturas das salas, pelo retorno presencial. E o Rossielli e o Dória seguraram para dizer que de janeiro não passava e 2021 voltaria. E voltou. E não importou. Agora, o que eles não esperavam é que viria tragicamente, tristemente, a segunda onda da Covid. De forma muito mais trágica, de forma muito mais, digamos, destruidora, avassaladora. Hoje nós estamos na fase vermelha, porque a inflexão que ele fez ontem, mais uma vez, foi para atender o grande empresariado. Porque nós, do IANSP ao Emílio Ribas, do Saboia ao Pedreira, do Grajaú ao Setúbal na Zona Leste, já são 100% de ocupação das UTIs. Não há mais vaga na Pedreira, no Grajaú, no Campo Limpo, na Zona Leste, na Zona Norte. Não se atende mais. E eles não querem abrir os hospitais de emergência que eles abriram para não justamente contrapor a grande contradição. E é isso que eles não esperavam. É esses números assustadores de mortes de contaminados. E para falsificar a tese, as mentiras, eles desenvolveram 2 grandes falácias, deputado Janazzi. Para tentar convencer uma parcela da categoria, desenvolveram 2 argumentos falaciosos, absolutamente mentirosos, de que era necessário voltar ao retorno presencial por 2 razões. A primeira, para combater a evasão escolar. A segunda, porque em todas as escolas houve reformas estruturais e que as escolas estavam aptas com a segurança, com os protocolos adequados. Seria cômico se não fosse trágico as mentiras dessas 2 falácias. E eles passaram, tanto online como agora no planejamento no retorno, tentando convencer da importância, não é, do retorno presencial a partir dessas 2 grandes mentiras. A questão de combater a evasão é uma mentira, porque o que está em jogo é a exclusão de um projeto educacional. Não é um problema de evasão, porque a evasão a gente sempre lidou, a gente sempre enfrentou a evasão, mesmo presencialmente. Aqui o que eles não querem dizer é de um projeto excludente educacional. E a questão de dizer que todas as escolas foram reformadas, foram reestruturadas e que estão todas garantidas, os fatos falam por si só através do belíssimo trabalho documental comprovado que você e o Celso acabou de mostrar para nós
com a tragédia das escolas da periferia. E não somente da periferia, inclusive do centro, porque a Caetano fica no centro, na Consolação. Então, isso é uma tragédia mentirosa que eles tentam. E quais as consequências disso? As consequências disso, eu só vou ler para concluir, porque a live já se estendeu e eu quero ser sucinto. E depois eu vou mandar para você, Janaz, a relação do dia 26 até o dia de hoje, de quantas escolas já foram contaminadas e foram obrigadas a suspender o planejamento. E isso porque se deu somente com os professores. Imagina a tragédia que nos aguarda no dia 1º, quando retornam os alunos. Vou citar algumas escolas das 100 escolas, Janaz. Depois eu te mando a lista. Algumas escolas, o César Iages, da Zona Sul, Helena Cury, de Franca, José Bartossi, Zona Leste, José Maurício, Bragança Paulista, Joaquim Madureira, Bauru, Júlia Bernardes, São José dos Campos, Carmen Munhoz, Franca, João Batista, Ribeirão Preto, Vicente Rizzo, Águas de Lindóia, Hermelino Matarazzo, aquela famosa escola que fica na Zona Leste, Cristina Fitibal, de Santo André, aquelas que você já citou na tribuna ontem, hoje, Miguel Munhoz, Plínio Negrão, Samuel Morse, José Castelhões, todos da Zona Sul. Eu estou citando muito rapidamente para não prolongar muito aqui, mas nós temos umas, e eu vou mandar para você e para o Celso, porque isso comprova, e isso em apenas uma semana de planejamento presencial. Veja, escolas que foram contaminadas, os professores se contaminaram, diretores, e que foram obrigados a suspender. Todas essas estão suspensas. Imagina o que nos esperam segunda-feira. Por isso eu quero concluir. Eu quero concluir, meus queridos, para que vocês possam refletir o apelo da nossa referência histórica, de um legado extraordinário dessa companheira que é não somente elaboradora de concepção revolucionária, freiana, mas, acima de tudo, uma dos mais belas militantes da esquerda desse país, que é o apelo que ela faz, a defesa da greve, a greve em defesa da vida. Amanhã teremos um dia importante para nós na PUESP. Realizaremos uma assembleia, nas limitações, aqui, não é virtual, mas é uma assembleia estadual. Há um indicativo de greve para começar na segunda-feira, dia 8. Se esse governo genocida, se essa secretaria genocida, se esse secretário genocida, se amanhã ou no final de semana ele não fizer uma declaração de que vai suspender o retorno presencial na segunda-feira, nós amanhã vamos deliberar pela greve com a comunidade escolar. E nós queremos chamar o CIPEM, nós queremos chamar a FUSE, nós queremos chamar o CPP, nós queremos chamar o DEMO, nós queremos chamar todas as entidades do magistério. O nosso querido deputado pautou bem. Não é somente no Rio que decretaram a greve. O Pará acabou de decretar greve. A gente fez um seminário da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. Em muitos estados vão sinalizar com a greve, porque esse é um momento de unidade absoluta. Porque não existe, eu já fiz, eu estou há 25 anos no magistério, queridos internautas. Eu já fiz greve de todos os tipos, umas vitoriosas, outras fracassadas. A última foram de 90 dias. De 90 dias. Já fiz greve salarial, greve econômica, e vocês também que estão nos escutando, nós que estamos aqui, também participamos e fomos protagonistas de muitas greves. Mas talvez, na história contemporânea do nosso magistério, talvez não tenha, se essa greve for decretada e amanhã eu vou defender, eu vou tentar fazer com que os meus pares, os diretores da PUESP, a Bebel, que tem uma responsabilidade enorme nisso, a gente possa estar unificado. Nós temos nossas divergências, muitas divergências,
Achamos o erro que o Cláudio Fonseca está fazendo, na defensiva fazendo o jogo do governo, acreditando em negociação. Nós temos um único instrumento. Ninguém faz greve porque gosta, porque queremos, porque desejamos. Não é um desejo. É uma necessidade absoluta. Porque mais do que o salário, mais do que a formação, mais do que a valorização profissional, o que está em jogo é a defesa da vida. O que está em jogo é a preservação da vida. E eu quero concluir com isso, com o mesmo apelo, com a mesma vontade de querer derrotar o genocídio, com o mesmo anseio que clamamos a utopia de que é possível fazermos resistência a essa necropolítica, a essa política genocida. Vamos juntos. Esse mandato, ele é luz em meio às trevas, em meio ao obscurantismo, em meio ao genocídio, em meio ao retrocesso. Por isso que você, meu querido deputado, representa essa síntese de inspiração, de luta. Êxito, conte comigo, contamos com outros agentes protagonistas da luta para este Conselho Emergencial, porque ele é o conselho da vida e não existe nada mais precioso nesse momento do que preservar e defender a vida. Viva a vida, viva esse mandato, viva o Conselho Emergencial, viva os lutadores e lutadoras de todo o estado de São Paulo. Vamos à luta, preservar e defender a vida. Isso mesmo. Aê, Pedro Paulo. É muito importante a sua fala. Eu acho que a gente concorda com a sua avaliação. É muito inspiradora também a fala da professora Lisete, chamando a gente, nós, né, profissionais da educação, servidores públicos, municipais, estaduais, na nossa responsabilidade nesse momento histórico da gente se levantar contra essa política que está colocada, autoritária, de silenciamento e de morte. E a gente, sim, se o governo insistir nessa tese, a gente lançar a mão desse instrumento, que é o único instrumento que nós temos de defesa da vida, não só da nossa vida, mas também da nossa vida, que vai ser essa greve sanitária. Né? Os nossos companheiros lá de Manaus, eles fizeram também 3 meses de greve, de resistência, quando eles abriram voltaram às aulas presenciais no ano passado e fizeram um debate, uma luta de resistência, porque já previam que ia acontecer o que aconteceu. Então, a gente não pode, de novo, viver essa tragédia. A Anne Frank fala isso, né? Que o que passou, a gente não tem como mudar, mas a gente tem a obrigação de não repetir os mesmos erros. Então, as aulas presenciais agora significa, sim, o aumento do número de morte das pessoas, sobretudo das pessoas periféricas, das pessoas em situação de vulnerabilidade e das pessoas negras. Então, a gente tem esse compromisso com a vida. Então, eu acho que a gente, depois, eu não sei se o Carlos e o Celso querem falar para a gente já ir encerrando, mas eu acho que fica esse chamamento aí pela greve. Uma rápida consideração. A primeira é que esse conselho é muito importante porque ele vai nos abastecer com muitas informações que serão todas enviadas para o Tribunal de Justiça. Nós já protocolamos, Lisete, uma ação popular no TJ que está para ser julgada. Então, nós estamos anexando todas as informações, provando para o Tribunal de Justiça que é impossível a volta às aulas nessas condições. E ao Ministério Público também nós temos uma representação. Então, por isso que o Conselho é fundamental. Ele é o grande contraponto aos tecnocratas da Secretaria da Educação, ao Dória, ao Roscielli, ao Bruno Covas aqui em São Paulo. Então, nós estamos tomando medidas do ponto de vista jurídico, embora 2 liminares já tenham sido cassadas, mas essa nossa ação popular está bem fundamentada e agora nós vamos com muitos dados, né? São já mais de 800 denúncias de mortes em escolas da rede estadual. Então, tudo isso a gente vai colocar. Quero ver se o TJ vai ter coragem de se aliar mais uma vez ao genocida do Dória e do Roscielli. Falar em Roscielli, minha gente, Roscielli vai estar no Roda Viva segunda-feira. É um absurdo. A TV Cultura virou mesmo
né, um braço de propaganda do Dória. Tá totalmente, a TV está sendo degradada, instrumentalizada o tempo todo. Vai pôr o Roscielli no dia da volta às aulas. Imaginem vocês. É importante todo mundo entrar lá no dia e criticar isso. Vamos, né, fazer um ataque especulativo lá no dia do Roda Viva, na TV Cultura. Parece que abre para, né, no Twitter, não sei como que funciona. Então é importante a gente se manifestar, porque esse Roscielli não tem importância nenhuma na educação, ninguém conhece, ninguém nunca viu, não deu nenhuma contribuição, né, para a educação. E ele estará lá. Eu chamo ele de Roscielli Weintraub, porque ele está destruindo a rede estadual, como fez Weintraub com a educação brasileira. E, para terminar, a Luciane falou, nós fizemos, gente, uma live aqui com o pessoal de Manaus, com os professores de Manaus, com o Sindicato Combativo de Manaus, e foram relatos tenebrosos, preocupantes, e ficou muito claro para nós que Manaus é um grande laboratório da necropolítica no Brasil, de mortes. É um lugar... Gente, não tem oxigênio, não tem nada. As pessoas estão morrendo. Lá a situação não foi alterada ainda. Aí eu lembrei agora uma música do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, que é o Haiti, quando ele fala o Haiti não é aqui. Eu digo também que Manaus não pode ser aqui. Nós não vamos aceitar isso. Essa necropolítica da morte no nosso estado, nem no Brasil, em lugar nenhum do mundo, mas muito menos aqui, porque haverá resistência e luta com greve sanitária. E a nossa greve, gente, é uma greve sanitária porque os professores vão continuar trabalhando em casa, no trabalho remoto. Vai ter trabalho. Só que os professores não estarão nas escolas. Nós vamos defender o fechamento das escolas e que saiam também os agentes de organização escolar, o quadro de apoio escolar, os gestores. Tem que trancar a escola nesse momento, senão vai contaminar todo mundo. Então, vai ter luta e vai ter resistência, gente, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal com o Celso Janazzi, tem a luta com o movimento social organizado, com os sindicatos combativos, tenho certeza que vai sair a greve da PUESP, e é isso. E a luta no judiciário, que também é importante. A gente vai aqui pagar para ver se o judiciário vai se associar com os dados que a gente vai apresentar, que a gente já vem recebendo, se ele vai se associar ao genocídio do Dória e do Roscielli aqui em São Paulo. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no Facebook, para as pessoas assistirem depois, na reunião pedagógica, lá na sua escola, para as pessoas fazerem um debate, porque aqui vocês colocaram muitas reflexões, fizeram muitas considerações importantes e alertando toda a população do nosso estado. Obrigada pela participação de todos e de todas, e a gente se encontra na luta. Semana que vem tem a nossa primeira reunião, que vai ser fechada para garantir que todos os inscritos possam falar, se colocar, e vamos construir plano de luta, e vamos fazer a denúncia, né, e o anúncio de possibilidades. Educação é isso, é resistência, é vida. Então, até mais, gente. Eu vou encerrar aqui a nossa live. Obrigada, viu? Vanessa, Ivana, Simone, tchau.